exercício de geometria, aparentemente, né? Porque ele fala o seguinte: nós temos aqui um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo reto, né? E que é exatamente esse ângulo A que ele é reto. Esse triângulo tem vértices A, B e C, com catetos medindo A, que é o AC, mede A, e o outro cateto, que é o AB, ele mede essa soma aqui, olha, A mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo, mais A vezes R à quarta, e assim, o próximo seria A vezes R à quinta, vai diminuindo aqui o comprimento do segmento que a gente está somando aqui para formar o lado AB. E aí a pergunta é, nessa situação, sendo BC a hipotenusa, quanto vale BC? Então, o cateto AB a gente sabe que vale A, ou melhor, o cateto AC a gente já sabe que vale A, não tem o que fazer com ele. Agora, o cateto AB, vou diminuir a ponta aqui o cateto AB está falando que ele vale o quê? A mais AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo e assim vai embora. Sendo que isso aqui corresponde a uma soma, que é a soma de n variando de 1 a infinito, de A vezes R elevado a n menos 1. E tem mais uma informação ainda que eu esqueci de colocar aqui, que esse número R, em módulo, ele é menor do que 1. Se nós olharmos aqui com um pouco de atenção, a gente vai lembrar que essa soma aqui é uma série, né? E mais ainda, é uma série que tem nome, é a série geométrica. Tá? Toda série que você tem uma razão sendo elevada a um termo, ou melhor, sendo elevada a n ou n menos 1, ela é uma série geométrica. E nesse caso aqui, trata-se de uma série geométrica convergente. Deixa eu apagar aqui e escrever melhor, porque estava muito grossa a ponta. Aqui, trata-se de uma série geométrica convergente. Por que convergente? Porque a razão é menor do que 1. Em módulo, né, a razão é menor do que 1. Módulo de R, deixa eu colocar lá na frente, fica melhor, é menor do que 1. Então nós temos uma série convergente. E se essa série converge, o teorema da série convergente, que nós vimos lá na disciplina de análise real, mas que também pode ser visto em cálculo 2, em cursos que tem séries e sequências, né? Diz o quê? Que a soma dessa série é A sobre 1 menos a razão. Então, isso quer dizer que o lado AB é exatamente essa soma. A sobre 1 menos a razão. Então, nós descobrimos quem é o AB. AB é igual a sobre 1 menos R. E agora, só nos resta calcular a hipotenusa. No triângulo retângulo, a gente sabe que a hipotenusa, que nós vamos chamar de H, é igual, o quadrado da hipotenusa, né, igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o quadrado do lado BC, que nós estamos chamando de H, é igual ao quadrado do lado AB, que é AC, na verdade, é o quadrado do lado AB, que é A,
mais o quadrado do lado AB, que é o outro cateto, né? Que é A sobre 1 menos R, ou seja, A sobre 1 menos R ao quadrado. E aí é só desenvolver agora aqui, nós teremos aqui que H ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado sobre 1 menos R ao quadrado. O mínimo aqui é 1 menos R ao quadrado, dividido por 1 que está aqui embaixo do A ao quadrado, dá ele mesmo, vezes A ao quadrado, então dá A ao quadrado que multiplica 1 menos R ao quadrado, mais A ao quadrado. Então nós podemos falar que H ao quadrado é, colocamos A ao quadrado em evidência em cima, fica A ao quadrado que multiplica 1 menos R ao quadrado mais 1 sobre 1 menos R, tudo isso ao quadrado. Ou a gente pode falar que H ao quadrado é A ao quadrado sobre 1 menos R ao quadrado, que multiplica 1 mais 1 menos R ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma multiplicação aqui, né? Se a gente separei em duas frações, lembra que aqui embaixo tem 1, se a gente multiplicar de novo, volta aqui. E inverti as parcelas aqui, eu tinha 1 menos R ao quadrado primeiro, eu deixei, e 1, né? Mais 1, depois eu troquei, e como a adição é comutativa, isso não muda em nada. Então, quem vai ser H? H vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado sobre o quadrado de 1 menos R, né? A ao quadrado sobre o quadrado de 1 menos R. Deixa eu escrever aqui sobre o quadrado de 1 menos R. Eu falo 1 menos R ao quadrado, mas o correto é falar quadrado de 1 menos R, tá? Vezes 1 mais o quadrado de 1 menos R. E aí, aqui nós temos que raiz quadrada de A ao quadrado é A, e raiz quadrada desse quadrado aqui de 1 menos R é 1 menos R, porque isso está para extrair a raiz, né? E sobrou dentro da raiz 1 mais 1 menos R ao quadrado, porque aqui, como é uma soma, não dá para extrair esse quadrado que está aqui em 1 menos R. Então, quanto vale a hipotenusa? A hipotenusa vale esse A sobre 1 menos R vezes a raiz quadrada de 1 mais o quadrado de 1 menos R. E isso corresponde à alternativa B. Então, de novo, nós tivemos aqui um exercício que a resposta é a alternativa B. Então, recapitulando aqui, Marcelo, o que nós tivemos? A principal ferramenta aqui para nós, né, foi a série geométrica. Lembrar que a série geométrica é uma série que é a soma de termos, né, que envolve a potência de um R, que a gente chama de razão. Se esse R for menor, em módulo for menor do que 1, significa que a série converge, essa série geométrica é convergente. E aí, a soma dessa série geométrica é A sobre 1 menos a razão. Como o lado AB é exatamente, a medida dele é a soma dessa série geométrica, então o lado AB vale A sobre 1 menos R. E aí depois aplicamos o teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
E aí, só resolvendo, né, aí ficou tranquilo. Lembramos que um cateto vale A e o outro vale A sobre 1 menos R, desenvolvemos o quadrado e chegamos nesse valor de H, que é A sobre 1 menos R vezes a raiz quadrada de 1 mais o quadrado de 1 menos R. Tudo bem, Marcelo? Alguma pergunta? Não, tudo certo. Depois que a gente soube aí que era uma série geométrica, né? Ficou mais fácil. Então, em série geométrica nós vimos, né, o ano passado, você que fez Aham. análise real. Então é só para mostrar que assim, se a gente estiver por dentro, né, É revisando os lembrar assuntos, dos, né, dos assuntos. a chance de conseguir, a chance de ir bem, né, aumenta bastante. Mas Aham. é isso então por hoje. Eu não vou resolver mais um, senão fica muito cansativo e também lá o vídeo fica grande, né, e daí alguns colegas vão lá ver. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre. Conversar um pouco sobre série geométrica. Por que essa série geométrica aqui ela é convergente, né? E aqui no Symbolab diz que o raio da convergência é 1. Então, como o professor disse, a série geométrica ela é convergente quando o módulo do raio, quando o módulo da razão é menor que 1. Ou seja, imaginamos uma circunferência de raio 1. Então, quer dizer, se a minha razão estiver entre menos 1 e 1, como diz aqui, o intervalo da convergência é menos 1 e 1. Ou seja, todo valor entre menos 1 e 1 é igual ao módulo de raio menor que 1. Ou seja, todo módulo de raio menor que 1 está nesse intervalo de convergência. No exercício a gente percebe que o primeiro quadrado aqui, ele tem lado A. O segundo, AR, ou seja, ele diminuiu o lado. Isso mostra o quê? Se eu tenho um valor A e no outro lado eu tenho um valor AR e diminuiu, isso mostra que o R ele tem que ser menor que 1. Porque se eu diminuiu um valor, se eu pegar um valor, multipliquei e ele diminuiu, quer dizer que ele é menor que 1. Porque se eu multiplicar qualquer valor por um número maior que 1, ele vai aumentar. Por exemplo, 1 vezes 1,5 vai dar 1,5. Então vai aumentar de 1 para 1,5. Então qualquer valor real multiplicado por um número maior que 1 vai resultar no número maior. Não pode ser igual, porque senão manteria o mesmo tamanho do quadrado. A e aqui seria A também. Por que ele tem que ser menor? Ele tem que ser maior que menos 1, o, o valor. Então a gente tem que observar aqui esse módulo. Observar que o módulo da razão ele é menor que 1. Porque mesma coisa, se eu pegar um valor, por exemplo, menos 2, o módulo de menos 2 é 2, então iria multiplicar e iria aumentar o lado do quadrado da mesma forma que eu pegar um número maior que 1 positivo. Então a gente tem que observar sempre na série geométrica que ela é dessa forma. Ela vai de 1 até infinito e ela é dessa forma. A, R, a razão elevada a n menos 1. Toda vez que tiver uma sequência, uma série dessa forma, a gente tem que entender que é uma série geométrica. E ela será convergente quando o módulo da nossa razão for menor que 1. Aqui a gente percebe que o módulo da razão é menor que 1, porque a distância o lado dos quadrados vai diminuindo constantemente, certo? A soma da série geométrica é essa fórmula mesmo, A sobre 1 menos R, que é a razão. Ele utiliza também outro teorema muito importante que a gente já viu em vídeos anteriores, e a gente vê também no ensino médio, que é o teorema de Pitágoras, que é o teorema do triângulo retângulo, onde a hipotenusa do quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É um teorema muito importante da matemática, talvez o mais conhecido pelos alunos e estudantes, é o teorema de Pitágoras. A série geométrica, utilizada anteriormente, é um conteúdo que a gente já viu na disciplina de análise real, com o professor Marcos explicou a resolução deste conteúdo. Não é um conteúdo complicado de se entender, né? Conteúdo de série, principalmente série geométrica, que ela tem somente uma forma, vai variar os valores de A e de E. Então, sabendo o que é uma série geométrica, se ela é convergente ou não, e a soma, a gente consegue descobrir
a resolução desse exercício. E para baixo a gente trabalha propriedades das operações básicas, né? Além da potenciação e da radiciação. Então, propriedade da multiplicação, da comutatividade, da adição também, da radiciação, da potenciação. Então, são propriedades básicas da matemática, das operações matemáticas básicas, e potenciação e radiciação, que a gente utiliza para poder resolver esse tipo de exercício, certo?